Amados irmãos, neste último dia do ano, é bem natural que nós façamos um retrospecto de tudo aquilo que aconteceu conosco durante esse 2012. E fiquemos nos perguntando, nos questionando o porquê de certas coisas que fizemos, ou que deixamos de fazer, ou que influenciaram em nossa vida. Como cristãos, ficamos nos perguntando a Deus o porquê de certas coisas. E por que nós não cumprimos aquilo que prometemos? E fica às vezes uma sensação de confusão de sentimentos dentro de nós. Planejei tantas coisas, quis fazer tantas coisas, não consegui, ou fiz coisas que não queria fazer, enfim. E nessa confusão de sentimentos, que é normal, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, e aí nós vamos ter de modo claro quais deveriam ser as nossas atitudes no ano que se passou, e cada minuto foi um dom de Deus. Tivemos o dom da vida, apesar das dificuldades de cruzes, certamente também tivemos alegrias. Mas nosso Senhor vai, na sua palavra, nos mostrando exatamente que caminho tomar para o novo ano. E eu gostaria de pegar rapidamente o próprio tema dessa época, que é o tema do Natal. Quando Jesus nasceu em Belém, nós vimos que os primeiros a acolherem a palavra, o verbo feito carne, foram os pastores. Os primeiros a quem foi anunciado esse grande mistério, foram os pastores. E por que os pastores? Há alguns motivos que são naturais. Por exemplo, Jesus nasceu numa gruta fora da cidade. E fora da cidade estavam os pastores. Então, de modo natural, eram os mais próximos, geograficamente falando, da gruta. Mas existe um motivo mais profundo. Primeiro, os pastores eram pobres, eram simples, eram muitas vezes pessoas sem muito conhecimento humano, no sentido científico, mas eram pessoas que esperavam na sua simplicidade a redenção de Israel. Por isso, então, os anjos vêm primeiro anunciar e cantar a glória de Deus e a paz na terra aos pastores. Aí nós temos a primeira pista, ou o primeiro ensinamento para nós como cristãos. Se quisermos realmente fazer a vontade de Deus, nós temos que começar na simplicidade de vida e no desapego das coisas do mundo. Ter como se não tivéssemos, sabendo que nós somos apenas administradores dos bens de Deus. E Cristo depois vai colocar como sinal da vinda do seu reino a boa nova ser pregada aos pobres. E depois vai dizer na sua oração ao Pai: eu vos louvo, ó Pai, porque os vossos mistérios foram revelados aos pequeninos, em primeiro lugar, e não aos sábios, segundo o próprio mundo. De modo que, num primeiro momento, se nós queremos que o ano que vem seja um ano de graça para nós, e de graças especiais para a nossa santificação, temos que começar como os pastores, com a simplicidade de vida. Isso vai contra tudo aquilo que o mundo prega. O mundo prega muita ostentação, muito luxo, muitas vaidades, né? Prega um orgulho, né?
enquanto que nos pastores nós vemos a figura da simplicidade, da pureza, do desejo de seguir a lei de Deus, da espera e da acolhida do Redentor do mundo. Por isso eles vão rapidamente, de modo que, em primeiro lugar, como cristãos, nós devemos imitá-los neste ponto. Mas existe um outro motivo. Os antigos monges, eles interpretavam os pastores como um sinal da vida monástica. Porque no início da igreja, logo que a igreja ganhou liberdade, os desertos foram habitados por muitos mosteiros. E muita gente fugia do mundo e se reunia em pequenos grupos e ali vivia uma vida em comum. E algo que caracterizava os monges, e ainda caracteriza hoje os mosteiros tradicionais, era o fato deles velarem, passarem a noite em oração. Muitas vezes acordavam de madrugada, ou outros passavam toda a noite em oração. É a imagem dos pastores, que velavam os seus rebanhos. E foi durante a vigília dos rebanhos que os anjos apareceram. E o anjo disse: eu vos anuncio uma boa nova que será para todo o povo. E anunciou o nascimento do Salvador. Eles receberam o anúncio do Salvador enquanto velavam, enquanto vigiavam. Aí vem para nós um segundo ponto que deve ser meditado para termos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se queremos acolher Jesus no dia a dia, devemos estar sempre vigilantes. E vigilantes em oração. Por isso Cristo vai dizer no Horto das Oliveiras: vigiai e orai. Duas coisas que nós devemos ter muito cuidado, porque toda vez que nós caímos, ou é porque não vigiamos, ou é porque não oramos, ou porque não deixamos de fazer as duas coisas. E é necessário então vigiar. São Pedro vai nos chamar a atenção dizendo que o adversário, o demônio, nos rodeia, querendo devorar. Vigiai, portanto. E essa vigília não quer dizer que vamos passar a noite em oração. O sentido da vigília é no sentido quer nos mostrar que devemos estar atentos para as inspirações de Deus e contra as ciladas do inimigo. E é evidente que isso pode acontecer de dia ou de noite. Mas o fato dos pastores estarem vigiando nos chama a atenção que Cristo passa. Santa Teresa diz: eu tenho medo do Deus que passa. Porque ele passa trazendo para nós as suas graças. E vai passando. Muitas vezes nós deixamos passar a graça. E passou, somos infiéis a essa graça. E na infidelidade ela pode não vir de novo. Porque pela infidelidade e pela ingratidão, Deus pode não nos dar mais. O que Ele dá é de graça. Embora Ele queira a salvação de todos, e ninguém se perde sem culpa própria. Por isso, estejamos vigilantes e estejamos em oração. Então, que este novo ano seja também para nós de vigilância e de oração. Se nós caímos, se as coisas não aconteceram bem conosco, porque não fomos fiéis neste ponto. Um terceiro aspecto da questão dos pastores, aí eu estou refletindo com vocês apenas sobre os pastores, que somos nós, na realidade. Porque os anjos apareceram primeiro aos pastores.
Isso na cidade de Belém. O pastor, cidade de Belém, lembra Davi. E quando se falava que viria o Messias, o profeta, se não me engano, Miqueias, já havia profetizado que o Messias nasceria em Belém. E ele diz a profecia de tal maneira, da seguinte maneira: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, pois de ti nascerá aquele que apacentará, e será o pastor do meu povo, o pastor de Israel. De modo que o fato de Jesus Cristo nascer em Belém mostra que ele, como Davi, e Davi era pastor, ele veio para, como rei, apacentar o seu povo. E o seu povo são as ovelhas. E os anjos aparecendo primeiro aos pastores, querem nos fazer lembrar de que nós somos ovelhas de um grande pastor, que é Jesus Cristo. E o próprio Davi, num dos seus salmos, vai dizer: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Por isso, todas as vezes que não fomos bem na nossa vida, do ponto de vista moral, espiritual, muitas vezes até material, é porque nós perdemos a visão desse pastor que cuida de nós. E Cristo, como o bom pastor, ele nos procurou muitas vezes como ovelhas feridas, machucadas, desgarradas, caídas no pecado, e ele procurou para nos cuidar, para nos dar um remédio, para nos proteger, para nos acolher, nos levar em seus ombros. E nós muitas vezes trocamos esse pastor, que é Jesus Cristo, por falsos pastores, ou por lobos vestidos com peles de ovelhas, que muitas vezes chegam até nós e nos atraem para outros caminhos que não o de Cristo. Daí o anjo aparecerá aos pastores para dizer que o vosso pastor, o grande pastor, o maior pastor, e no sentido mais claro, o único pastor, acabou de nascer na gruta de Belém. E depois então, uma multidão de anjos canta glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores dizem: vamos então até Belém. E os anjos tinham colocado para eles um sinal. Eis o sinal: encontrareis um menino envolto em faixas e reclinado numa manjedoura. E eles foram a Belém, rapidamente. Isso nos mostra a pressa que nós devemos ter em ir ao encontro de Cristo. E muitas vezes nós não temos esta pressa em ir ao encontro de Cristo, enquanto temos pressa para outras coisas. Mas para o encontro de Cristo, muitas vezes não. Ao encontro de Cristo, nós muitas vezes perdemos a hora, não, vamos muito devagar, não temos pressa, e às vezes nem vamos, enquanto para outras coisas nós cuidamos rapidamente. E eles foram apressadamente e encontraram lá o sinal que os anjos tinham dado, um menino, que poderia nem ser um sinal, poderia ser um contra-sinal, um Deus criança, um Deus envolto em panos e um Deus numa manjedoura. Aí veio a fé na palavra do anjo e na visão que tiveram, e aquela fé simples, mas confiante, acreditaram e se maravilharam e viram que ali era verdade. Aquele menino era Deus feito homem, e saíram anunciando a todos. Que estas lições que os pastores nos trazem,
nos façam termos um novo programa de vida para o ano que vem. O que é que nós vamos fazer? Nós temos muitos planos, acredito que vocês têm, planos materiais. O padre também tem. Vou construir tal coisa, fazer tal coisa, vou ter um novo emprego, vou me aposentar, vou fazer faculdade, vou fazer um outro curso, tudo mais. E do ponto de vista moral e espiritual, temos algum plano? O livro da Imitação de Cristo nos chama a atenção, dizendo que se nós cuidássemos de uma virtude por ano, apenas uma, em breve nós seríamos santos. Então vamos procurar durante este ano fazer algum plano também, algum propósito para a nossa vida espiritual. Né? Algum defeito que eu preciso corrigir e que me atingiu muito durante este ano. Alguma carga pesada que eu carreguei durante esse ano com as minhas faltas, que ofendi pessoas, que fiz pessoas sofrerem, ou dei mau exemplo, ou me fez também sofrer, enfim. Cada um tem aí suas mazelas, como eu tenho as minhas. Então, durante este novo ano, eu vou pegar esta carga e vou jogar fora, agora no 31, e durante o ano eu vou procurar me corrigir nesse ponto. Ou alguma dificuldade que por acaso tenha na prática de uma virtude, a humildade, a castidade, a bondade, enfim, paciência, a caridade. Cada um então tem aí suas virtudes, e as virtudes devem ser praticadas por todos nós. Que virtude eu quero que prevaleça em mim durante este ano? E assim nós vamos ver um exemplo dos pastores, na simplicidade, na vigilância e oração, e confiantes no grande pastor que é Jesus Cristo, nós vamos assim chegar se Deus quiser, ao fim do ano, com a sensação e a certeza de que fizemos de tudo para agradar a Deus. Então que assim seja durante este ano. E vamos agradecer tudo que Deus nos concedeu, o dom da vida, agradecer as inspirações que Ele nos deu, agradecer também o perdão que Ele nos deu quando nós caímos, agradecer a Santa Igreja, agradecer os sacramentos que recebemos, as amizades que tivemos, os bons exemplos que recebemos das pessoas, também agradecer as dificuldades que tivemos que serviram para nos fazer crescer. Enfim, hoje é dia de ação de graças, para que tenhamos, a partir de agora, um ano melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.